Até alguns anos atrás, eu nunca me questionei se eu era adulta. Eu acreditava que sim, eu já era adulta. Até eu passar por uma situação bem difícil na minha vida, uma crise, eu nunca tinha parado para me questionar se eu era adulta. Eu não tinha essa dúvida, até porque eu já era maior de 18 anos e eu estava casada. Então eu era uma adulta. Mas a partir dessa crise, eu fui descobrindo que ser adulto estava bem além do que eu estava sendo naquele momento. E mais que isso, eu descobri que além de não ser adulto, eu agia como como uma criança num corpo de adulto, que é bem pior. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Comecei a tentar perceber as minhas ações que não eram compatíveis com as ações de um adulto. Não porque eu era infantilizado ou coisa do tipo, mas porque eu agia conforme os meus instintos mais primitivos, instintos de sobrevivência, instintos de necessidades. Eu simplesmente estava repetindo padrões da minha infância, onde eu não tinha sido olhada ou essas minhas necessidades infantis não tinham sido supridas o suficiente. Não porque meus pais eram ruins ou relapsos, mas porque eles também não tinham tido nas suas vidas essas necessidades supridas. Então, depois eu descobri que isso, na verdade, eram traumas, eram defesas que eu tinha, que eu criei na infância, que eu precisei criar, porque, afinal de contas, como uma criança, instintivamente eu queria sobreviver. Então, eu criava estratégias infantis para sobreviver. Então, eu tinha um medo muito grande, e aí, um medo de sobrevivência mesmo. Que para criança, naquela. Eu não me lembro de ter medo de morrer, mas a criança, por ser dependente 100% do seu entorno, dos seus pais, dos seus cuidadores, de tudo, principalmente quando é muito, muito bebê, ela inconscientemente ela cria estratégias. Ela tenta agradar, ela tenta chamar atenção, ela pede atenção, ela tem medo de perder os pais, ou tem medo de não ter o sustento dela, o alimento dela, tem medo que ela pode ficar sozinha e alguém vai deixá-la lá no berço e nunca mais vai voltar. Aí ela chora, aí ela se desespera. Então, a criança ela tem muito medo. Ela tem esse medo desde a barriga, quando ela tá na barriga da mãe, porque ela não sabe nem se ela vai. Será que vão aceitar ela? Será que vão deixar ela viver? Parece difícil acreditar nisso, mas os nossos instintos de sobrevivência são isso. E a criança ela não tá pensando isso quando ela tá na barriga só da cabeça dela. É um inconsciente coletivo, a gente tem esses sentimentos dessa coletividade toda que veio antes da gente. Então, se você pensar que antigamente as crianças, elas eram mortas, abortadas até, por exemplo, serem mulheres ou terem algum defeito físico. E a partir do momento que nós fomos gerados ali na barriga da nossa mãe, a gente tem esses medos, porque a gente capta ele da coletividade, desse inconsciente coletivo, né, que a psicologia estuda bastante isso. Então, esses nossos medos, eles vêm lá da barriga da mãe, depois eu acho que eles se agravam quando a gente vem ao mundo e precisa e quer sobreviver, principalmente quando a gente acha que não vai sobreviver, né, porque os nossos pais não estão olhando para nós, ou porque a gente acha que eles não nos amam o suficiente, ou porque eles brigam com a gente quando a gente não faz ou não se comporta da maneira como eles gostariam que a gente se comportasse. Então, cada pessoa teve uma infância, mas independente se essa infância foi mais normal, vamos dizer assim, ou melhor, a criança vai ter os traumas dela. Cada um vai ter a sua experiência e vai criar traumas. E esses traumas, eles não vão ficar só na nossa mente, eles vão ficar também no nosso corpo. Então,
Mesmo que você cresça e você nem lembre de coisas que você passou lá no berço, daqueles medos que você teve, o seu corpo ele vai saber disso quando uma situação for análoga, for parecida com essa situação lá do seu passado. Então, o sentimento vai vir à tona, porque essa emoção, você tem a memória dela no seu corpo. E é nesse momento que você reage como uma criança, mesmo sendo um adulto. Porque é uma reação, não é uma ação, é uma reação a uma situação difícil, a uma situação de medo, né? Pode ser medo do abandono, medo de não ser amado, medo de não ter o alimento, medo de... Enfim, todos os medos possíveis e imagináveis, mas que no fundo, são medo da sobrevivência. Medo de não sobreviver. Esses traumas, esses medos, essas emoções que ficam aqui na gente, elas nos limitam a ser de fato um adulto. Porque qual é o papel do adulto? O papel do adulto no mundo é resolver problemas, é servir, é ajudar, é produzir, mas principalmente resolver problemas. Porque um adulto, ele é isso, ele é um resolvedor de problemas. Quando eu digo de problemas, não é de coisas ruins, é de questões. Ele vem resolver coisas que vão ajudar a humanidade a se desenvolver mais, a crescer. Cada um de nós tem uma parte nisso tudo. Então, se hoje você não está conseguindo resolver problemas, principalmente não está conseguindo resolver nem os seus problemas, né? Porque para a gente resolver problemas do mundo, da sociedade, para a gente contribuir com a humanidade, saber resolver primeiro os nossos problemas, as nossas questões, porque senão a gente fica emaranhado nelas e a gente não consegue. A gente precisa ajudar o mundo, né? Porque como é que eu vou ajudar o mundo se eu não conseguir nem resolver as minhas questões? Se a gente não resolve essas questões, se a gente não está inteiramente no adulto, resolvendo problemas adultos, provavelmente você está criando problemas. Problemas para você mesmo, porque você está na criança. Então, esse canal, o propósito dele é ajudar as pessoas a partir da minha experiência, dos meus insights, a vocês também começarem a entender essa criança dentro de vocês que precisa ter as necessidades sanadas por vocês mesmos, não pelo outro. Por nós mesmos, só nós conseguimos. Não digo sanar as necessidades, porque algumas necessidades da nossa infância nunca vão ser supridas, mas de ter consciência disso, de conviver com isso e de saber que tudo bem, que não tem problema, mas que eu quero ser adulta, eu quero ter uma vida mais, não só próspera, porque a gente vai falar aqui também sobre a relação que esse nosso lado infantil ou não adulto, como é que ele se relaciona com o dinheiro, com a comida, com as outras pessoas, consigo mesmo, com o corpo, com o seu corpo. Então, essa questão do adulto, desse adulto que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que conhecer, que a gente tem que colocar aqui na vida, entender situações, por exemplo, onde a gente não entende por que eu estou agindo assim. Muitas vezes a gente nem pensa nisso. A gente está tão inconsciente que a gente não pensa nisso. Não percebe isso. Mas é isso. Eu espero poder contribuir com vocês. Espero também que vocês possam contribuir comigo. Porque uma coisa que é importante também no adulto, ser adulto, é esse relacionamento de troca. Porque a vida é uma troca. Né? A vida é quando você é criança, você recebe. Né? Porque você precisa receber. Você ainda não é adulto, você não está podendo contribuir, servir, enfim. Então, a vida é uma troca por isso, porque quando a gente é criança, a gente recebe, e quando a gente é adulto, a gente doa, a gente faz a nossa parte, a gente retribui. E eu não estou falando de doar dinheiro, ou se doar para instituições de caridade. Você pode fazer isso também, mas quando eu digo doar, é doar você, se doar. Doar o que você tem de melhor, o seu potencial, aquilo que só você tem e que você muitas vezes nem sabe que tem, nem sabe como pode contribuir, porque você está emaranhado em questões muito menores
questões de sobrevivência, como eu expliquei no início. Questões que, no fundo, estão te impedindo de ser essa pessoa que você deveria ser.